Profissão e hipocrisia. Mensagem de William Gurnall. Jó 8, verso 13. A esperança do hipócrita perecerá. Tal geração sempre existirá, que se misturará com os santos de Deus, que fingem o céu com discursos celestiais, enquanto seus corações estão cheios de hipocrisia, por meio da qual enganam os outros e, acima de tudo, a si mesmos. Tais podem ser os santos do mundo, mas são do diabo no relato de Cristo. Não vos escolhi eu a vós, os 12, contudo, um de vós é um diabo. E verdadeiramente, de todos os diabos, nenhum é tão mau quanto o diabo professante, o diabo pregador e orante. Satanás pode viver muito pacificamente, como um vizinho tranquilo, à porta de quem se contenta com um nome vazio de profissão. Isso não altera sua propriedade. A profissão de Judas não o colocou um passo fora do caminho para o inferno. Da mesma forma, o diabo pode mostrar a um homem um caminho para a condenação por meio de deveres e ordenanças da adoração a Deus. Aquele coração cobiçoso e traidor que Judas carregava consigo para ouvir o sermão de Cristo e pregar o seu próprio, o prendeu o suficiente ao diabo. E, portanto, ele lhe dá a linha suficiente, liberdade suficiente para manter seu crédito por um tempo com seus companheiros apóstolos. O diabo não se importa, embora os outros o considerem um discípulo de Cristo. Então ele o conhece como seu próprio escravo. O hipócrita, à primeira vista, pode ser considerado um santo por aqueles que só veem sua aparência, quando ele passa em seu traje de festa e, portanto, é apropriadamente chamado por alguém de santo do estrangeiro, mas um demônio para aqueles que o conhecem melhor. O hipócrita pode mostrar uma língua piedosa e ainda assim ter um coração sujo. Aquele que tem um fim falso em sua profissão, logo chegará ao fim de sua profissão quando for beliscado naquele dedão do pé onde está seu calo. Quero dizer, chamado a negar aquilo que seu coração travesso almejava. Há muitos que não têm nada para provar que são cristãos, a não ser uma profissão nua e crua, dos quais podemos dizer, como dizem da árvore da canela, que a casca vale mais do que tudo o que possuem. Muitos assumem sua santidade com base na confiança e negociam na religião com o crédito que ganharam da opinião dos outros sobre eles. Eles acreditam ser cristãos porque os outros esperam que sejam assim. E assim seu grande negócio é, por um zelo naqueles exercícios de religião que estão mais externos, manter o crédito que têm no exterior, mas não procuram obter um estoque de graça sólida interiormente, e isso prova sua ruína no final. Dizem que as árvores crescem tanto na raiz subterrânea quanto nos galhos acima, e assim também a verdadeira graça. Lembre-se do que foi o perecimento da semente em solo pedregoso. Ela não tinha raiz. E por que isso, senão porque era pedregosa? Esteja disposto a que o arado vá fundo o suficiente para humilhá-lo pelo pecado e arrancar seu coração do pecado. Um hipócrita nunca obteve perdão disfarçado de santo. Ele o chamará pelo seu próprio nome, embora você venha a ele na aparência de um penitente. Entre, ó esposa de Jeroboão, disse o profeta. A hipocrisia é um véu muito fino para cegar os olhos do Todo-Poderoso. Você pode arrancar seus próprios olhos para não vê-lo, mas você nunca pode cegar os olhos dele para que ele não o veja. Falai, ó hipócritas. Vocês podem mostrar uma lágrima que já derramaram com sinceridade por um mal feito a Deus? É um bom glossário que Agostinho tem sobre as lágrimas de Esaú,
Hebreus 12, diz: ele chorou porque perdeu a bênção, não porque a vendeu. Cumpridor de horário. O hipócrita acerta seu relógio não pelo sol, a palavra que quero dizer, mas pelo relógio da cidade. O que a maioria faz, isso ele fará. Justiça própria. Tome cuidado. A retidão não é uma armadilha para você. O jovem no Evangelho poderia ter sido melhor se não fosse tão bom. Sua honestidade e retidão moral foram sua ruína, ou melhor, sua presunção delas. Melhor ele ter sido um publicano levado a Cristo no sentido de seu pecado, do que um fariseu mantido longe dele com uma opinião de sua integridade. Talvez você seja honesto e reto em seu curso. Bendiga a Deus por isso, mas tome cuidado para não se abençoar nisso. Aí está o perigo. Esta é uma maneira de ser justo sobre muito, a desfazer neste exagero, assim como em qualquer subfazer. O que os homens fazem por si mesmos, eles fazem para si mesmos. Eles devoram o louvor do que fazem. Somente o cristão que faz tudo por Cristo faz tudo para Cristo. Muitas almas não apenas perecem orando, arrependendo-se e crendo de certa forma, mas perecem por suas orações e arrependimentos enquanto confiam carnalmente nisso. Poucos são realmente tão ruins, mas parecem gostar de religião na noção. Mas viver e andar na santidade morde. Os fariseus podem esbanjar seu dinheiro nos túmulos dos profetas, mas Cristo é desprezado e odiado. Qual é o mistério disso? A razão era que esses profetas estão fora do palco e Cristo está dentro. Falso zelo. Zelo sem retidão não serve para nada. Não, ninguém irá para o inferno com mais vergonha do que o fanático de coração falso, que sobe em direção ao céu em sua carruagem de fogo. Não relute em ser revistado. Não haverá necessidade de mais busca para provar que você é insalubre. Se os oficiais de Deus forem negados a entrada, nem tudo está certo lá dentro. Se seu coração for sincero, ele se deleitará na privacidade. Um coração falso chama outros para testemunhar seu zelo por Deus. É o truque do hipócrita esforçar-se ao máximo no dever quando tem espectadores e ser descuidado sozinho. Um coração falso pode parecer muito quente ao orar contra um pecado, mas pode pular outro. Um hipócrita será favorável a uma luxúria e violento contra outra, enquanto um cristão sincero abomina todo pecado, dizendo: ordena os meus passos na tua palavra, e não deixe que nenhuma iniquidade tenha domínio sobre mim. Salmo 119, versos 133. O hipócrita parece ardente na oração, mas você o encontrará frio o suficiente no trabalho. Ele ora muito ferozmente contra seus pecados, como se desejasse que todos eles fossem mortos no local. Mas ele se dedica ao trabalho de mortificação. Ele retira o combustível que os alimenta. A hipocrisia na religião brota do fruto amargo de alguma afeição carnal não mortificada. Enquanto sua presa estiver abaixo, seu olho estará na terra. Quando você parecer como uma águia subir em suas orações ao céu. Deus está na boca do hipócrita, mas o mundo está em seu coração, que ele espera ganhar por meio de sua boa reputação. Nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 3. Um homem pode dizer as palavras sem nenhuma obra especial do Espírito, e assim também pode um papagaio. Mas dizer que Cristo é Senhor, crendo, com pensamentos e afeições compatíveis com a grandeza e doçura disto,
requer que o Espírito de Deus esteja em seu coração. Conhecimento sem graça. Um credo ortodoxo com um coração profano e uma vida ímpia é como a cabeça de um homem sobre os ombros de uma besta. Esse homem tem pouca razão para se gabar de que o que ele sustenta é verdade se o que ele faz é perverso. O conhecimento pode fazer de você um estudioso, mas não um santo, ortodoxo, mas não gracioso. Aquele que aumenta em conhecimento e não obtém graça com seu conhecimento, aumenta a tristeza para si mesmo, sim, tristeza eterna. Seria uma facilidade para os pecadores do Evangelho no inferno se eles pudessem apagar a lembrança do Evangelho de suas memórias. Aquele que pode se aventurar na aparência do mal sob pretexto de liberdade, pode, por tudo que eu saiba, cometer o que é mais grosseiramente mal sob alguma aparência de bem. Não é difícil, se um homem estiver disposto a pagar, colocar uma boa tinta em coisas podres e praticar também. É possível que um homem tenha um corpo podre sob um terno vistoso. E também é possível, sob uma linguagem fina, ter uma consciência pobre e esfarrapada. Quem não preferiria ser sincero com pequenas habilidades do que ter um coração podre com grandes habilidades? Hipocrisia exposta. O cristão, como uma estrela nos céus, atravessa a nuvem que por um tempo esconde seu conforto, mas o hipócrita, como um meteoro no ar, brilha um pouco e então cai em alguma vala ou outra onde é apagado. A luz dos justos alegra, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Provérbios 13, verso 9. A sinceridade capacita o cristão a fazer duas coisas na aflição que o hipócrita não pode fazer: falar bem de Deus e esperar o bem de Deus. Ele invocará sempre a Deus. Jó 27, verso 10. O hipócrita é frequentemente exposto aqui. Um coração doentio estará se intrometendo na oração de vez em quando, mas se cansa do trabalho no final, especialmente se for obrigado a esperar muito tempo por uma resposta. Saul ora a Deus e, porque não ouve dele, vai finalmente procurar o diabo em um médium. Um ponto ocasiona que toda a vestimenta seja lavada. Davi, vencido por um pecado, renova seu arrependimento por todos. Salmo 51. Um bom marido, quando vê chover em um lugar, manda chamar os trabalhadores para olharem todo o telhado. Isso, de fato, diferencia um coração sincero de um hipócrita, cujo arrependimento é parcial, suave em um lugar e dura em outro. Judas clama por sua traição, mas nenhuma palavra sobre seu roubo e hipocrisia. O buraco não era mais largo em sua consciência do que onde a bala entrou, enquanto a verdadeira tristeza por um quebra o coração em arrepios por outros também. Se a profissão servisse ao propósito e reunir-se atrás de sermões com alguma alegria aparente na palavra fosse suficiente para salvar, então o céu logo estaria cheio. Mas, como vocês amam as suas almas, não se testem com essa peneira grossa. Isto é, busquem uma profissão fácil e uma religião barata, como ouvir a palavra, cumprir deveres e coisas semelhantes. Desse tipo, há muitos que virão e andarão pela porta do céu, dispostos o suficiente para entrar, se puderem fazê-lo sem irritar seu orgulho em uma multidão ou arriscar seu interesse carnal atual por qualquer disputa e briga. Considere os cristãos sob a noção de buscadores, e pelas próprias palavras de Cristo, há muitos, mas considere-os sob a noção de lutadores, como aqueles que estão prontos, calçados com uma santa resolução,
para lutar até o sangue, se tais provações os encontrarem no caminho para o céu, em vez de não entrar de forma alguma. E então o número de soldados cristãos diminuirá, como o bom exército de Gideão para uma pequena tropa. Nesta velha era da profissão murcha da Inglaterra, quão rara é uma conversão sincera. Quando vemos uma árvore que costumava ser rica em frutos, agora produz pouco, talvez uma maçã neste galho e outra naquele, olhamos para ela como uma árvore moribunda. Aqueles dias dourados do Evangelho acabaram quando os convertidos vinham voando como uma nuvem, como as pombas para a janela em bandos. Agora as notícias do Evangelho envelhecem, poucos são levados por elas. Nosso antigo estoque de santos, o tesouro de seus tempos, se desgasta rapidamente. O que será de nós se nenhum novo entrar em seu lugar? Quando nossos enterros são mais do que nossos nascimentos, devemos necessariamente estar na mão perdedora. Há uma triste lista de nomes santos tirados de nós. Mas onde estão aqueles que nasceram para Deus? Se os bons vão e aqueles que são deixados continuam maus, sim, tornam-se cada vez piores, temos razão para temer que Deus esteja limpando o terreno e abrindo caminho para um julgamento. Ninguém afunda tanto no inferno quanto aqueles que chegam mais perto do céu, porque caem da maior altura. Ninguém terá uma despedida tão triste de Cristo quanto aqueles que foram até a metade do caminho com Ele e depois o deixaram. Amém.